ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Me chamo Miguelina Vecchio, sou a presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista, órgão que congrega as mulheres do PDT e vice-presidente nacional do partido. Bem, o meu pai é um dos fundadores do velho PTB, do trabalhismo no Rio Grande do Sul. O Brizola ingressou no partido abonado pelo meu pai, que era presidente do partido, e aí a gente, conhecendo a história do Brizola, conheceu junto a história do Jango, que até naquele momento tinha uma dimensão bastante maior, né? E, bueno, eu sou trabalhista desde sempre, todos os trabalhistas conhecem João Goulart, né? Eu acho que foi uma campanha importantíssima de resgate da cidadania das pessoas, do direito das pessoas à sua liberdade de pensar, de agir, e uma campanha que queria trabalhar o legal, o direito legal do Jango de assumir o mandato para o qual ele foi eleito, né? Eu não vivi a legalidade, obviamente, porque eu nasci em 63, né? Mas eu tenho uma memória contada do pai de como foi o processo da legalidade. Eu acho que para os gaúchos foi, sem dúvida, e acho que para o povo brasileiro, ainda que ele não tenha consciência disso, o maior ato de resgate da sua cidadania. O pai era um homem que, com a 4ª série primária, tinha uma sabedoria imensa e era um trabalhista na excelência. O meu pai foi deputado e quando alguém dizia, o senhor é deputado, ele respondia, não, eu sou operário. E esse orgulho de ser operário é que faz com que os filhos dele, tanto eu quanto meu irmão, que tem o nome do meu pai, José Vecchio Filho, vejamos o mundo sobre a ótica dos que são dominados e não dos dominadores, né? Nós estamos do lado dos que são expropriados. As reformas de base do Jango, todas eram vinculadas ao bem comum da população e da classe trabalhadora. Por isso foi tão rechaçada, né? Porque confundiu o Jango com comunista, que ele não era, né? Mas que para aquele momento histórico, com toda a movimentação das elites brasileiras, faziam a população, principalmente a população mais desinformada, acreditar que aquilo era o vermelho, era o comunismo. E se o bem comum e a vontade de dar acesso ao povo trabalhador daquilo que lhe é de direito é ser comunista, então todos nós gostaríamos de ser comunistas, né? Mas nem o Jango era comunista. O problema é que isso há uma dificuldade de compreensão sobre o que é o movimento comunista, o que é o trabalhismo. É falta de informação realmente naquele período. Que o Jango teve pouco tempo, né? Mas eu acho que as escolhas do Jango foram muito boas, de quem ocupava qual espaço, e todos tinham uma visão muito generosa sobre de quem é o direito a acessar determinadas coisas. E eu acho que foi por isso que foi tão rechaçado, porque a possibilidade de mudar o acesso das pessoas àquilo que ele é de direito e fazer com que um maior grupo possível tenha acesso à terra, tem acesso a determinados bens, isso incomodou sobremaneira a elite brasileira, e quando a elite brasileira se sente incomodada, ela arruma um jeito de resolver o problema. Eu acho que foram duras das duas formas. Antes do golpe, nós tínhamos vários grupos que se formaram a partir de uma visão de mulheres casadas com grandes empresários ou casadas com militares, que formaram a Liga, né, que era um organismo de ultradireita, de defesa da família, porque a gente tem que ter, até por conta da minha formação, quando a gente fala no primeiro grupo social de alguém e a gente imputa uma moral sem tamanho nesse grupo social, isso no final sempre dá errado. Então assim, elas faziam uma defesa da família, mas de que família nós estávamos falando, né? Da família que compõe a elite brasileira, uma família que compreende um modelo que é homem, mulher, homem que manda, mulher submissa, tanto que esses grupos que tinham em Minas, que tinha em São Paulo e que tinha no Rio de Janeiro prioritariamente, eram grupos que as mulheres dependiam dos homens autorizar para elas fazerem esse grupo de resistência ao governo vermelho do Jango. E esses grupos, que são basicamente 3, né, eles chegam a fazer a Marcha dos Rosários. Eram mulheres brancas, como eu disse,
hegemonicamente brancas, assim, para não dizer a absoluta totalidade, mas eram quase todas brancas, eram todas mulheres de militares de altas patentes que tinham autorização do marido para fazer o papel sujo. E fizeram com muita competência, porque nem depois na anistia se conseguiu grupos tão encorpados de mulheres, vamos dizer assim, só de mulheres, para mostrar resistência. Tudo baseado no quê? Que um grupo de mulheres é mais difícil de tu mover, né? E elas, como elas tinham autorização e quem pensava o movimento eram os homens, elas apenas... E, inclusive, uma das marchas, que começou sendo como a Marcha do Rosário, terminou sendo como a Marcha da Vitória, porque aconteceu no dia 2 de abril, já tinha havido golpe. Então, todas essas mulheres se organizaram para resistir aos avanços. Imagino eu que, se fossem vivas, teriam um profundo arrependimento, porque aquilo levou elas a, inclusive, a fomentarem no nosso campo político da esquerda mulheres com muitos valores de resistência. Aqui mesmo no estado do Rio Grande do Sul tivemos a Alicia, que foi do grupo da Anistia. Em São Paulo tivemos a companheira Terezinha Zerbini, que também foi do grupo da Anistia. Essas mulheres resistiram e em nome de trazer os seus maridos de volta do exílio, porque eu acho que ninguém melhor para contar, porque as opções dos homens que vão para a política são opções que levam as mulheres de arrasto para essa opção, né? Eu duvido, por exemplo, que a dona Maria Tereza tenha escolhido viver no exílio, tenha escolhido criar os filhos no exílio, ou ter escolhido não poder enterrar o marido fora do exílio. Essas opções foram dele. E para aquele momento histórico, as mulheres acompanhavam as opções dos maridos. Agora, essas mulheres como a Alicia, como a Terezinha e tantas outras que fizeram a resistência a todas essas atrocidades que aconteceram no Brasil, esse período preto do Brasil, essas mulheres também resistiam, elas só não conseguiram ter o tamanho do corpo que tinham os grupos pró-golpe. Mas elas tiveram mais densidade, porque essas mulheres construíram a identidade da resistência. As outras não. As outras foram levadas, quase que aconselhadas a fazer o grupo, e quem pensava a contra-resistência eram os homens. No pós-golpe, que alguns chamam de revolução, aquilo não foi uma revolução, aquilo foi um golpe. No pós-golpe, as mulheres pensavam com as suas cabeças. Então elas organizaram uma resistência e muitas delas pagaram caríssimo por essa opção de militância. Os militares daquela época, ainda que com rigor de violência, eu vejo, pelo que eu vejo hoje, quando se fala em movimento, eu não vejo espaço na conjuntura do Brasil hoje para outro golpe militar, realmente não vejo, posso estar equivocada, mas eu não vejo, porque eu acho que aqueles militares tinham um caráter bem menos nacionalista, né? Eles não estavam preocupados com o Brasil, eles queriam efetivamente espantar o fantasma do comunismo, né? Porque todas essas movimentações, inclusive de mulheres, elas diziam pela família contra os vermelhos. Ainda tem uma frase da Liga que dizia: vermelho bom é batom, né? Vermelho só batom. Elas criaram uma repulsa da possibilidade do comunismo, que no fim era mexer com o grande latifúndio, era mexer com quem detinha os meios de produção, né? E isso, elas não tinham consciência desse processo. Elas eram manobradas pelos homens porque ficava mais fácil. As do pós-golpe não, né? Essas tinham consciência do que passaram, do que os maridos passaram, e muitas morreram tentando trazer o marido de volta e não deu tempo. Se a gente for levar isso ao pé da letra, nós já estamos sem soberania há bastante tempo, né? Porque o que é de nacional que nós podemos... Quando a gente vê um congresso extremamente conservador, o mais conservador desde que eu compreendo o Congresso Nacional como um espaço de democracia dos representantes do povo brasileiro, que só pensa em entregar a riqueza do Brasil, desde os minérios até a energia. Eu não vejo assim que a gente nesse momento não se preocupe exatamente com a soberania do povo, porque cada governo que passa do contrário ao nosso campo político, ele leva um pedaço.
manda um pedaço embora. E eu acho que o povo brasileiro, por exemplo, telecomunicações não, espaço eletromagnético. Ninguém sabe quando é que começa e quando é que termina uma concessão. A televisão influi sobre a cultura de um povo de maneira vertical. As crianças estão expostas a um processo de erotização brutal na televisão. E nós, que somos os donos do espaço eletromagnético do Brasil, nós sequer sabemos quando é que começa ou quando termina a concessão de um canal de televisão. Porque isso é negociado. Então eles passam o que querem, ninguém presta atenção em conteúdo, ninguém discute isso. E os poucos que tentam discutir são acachapados. O povo brasileiro não sabe o que lhe é de direito. Se tu perguntar ali na rua o que é espaço eletromagnético, eu garanto para ti que a cada 10, um saberá. Então, a nossa soberania ela é todos os dias colocada em xeque pela falta de educação. Às vezes a gente ria, né? Dizia, fulano, qualquer um resolver o problema da saúde com a educação. Não, mas de fato, nós só vamos fazer com que o povo saiba o que lhe é de direito com a educação. Então, a soberania do povo brasileiro ela está em xeque e agora correndo riscos reais, né? E não é só no Brasil, né? Não é só do povo brasileiro. Há uma onda de direita no mundo que na América Latina está muito presente. Está aí a gente vendo, nós estamos vendo os exemplos que a cada dia mais estão ficando evidentes da esquerda vilipendiando sobre os direitos também do povo trabalhador em alguns países, e a direita é o candidato de quem quer o monopólio, de quem quer a concentração de renda, de quem quer o grande latifúndio. Esses já têm candidato. Então, o nosso grande problema é, eu acho que nós falamos uma linguagem, o povo nós não estamos sendo escutados, essa que é a verdade. Por isso nós estamos reduzindo de tamanho, porque nós somos quem defende a divisão das terras, a maior abertura na renda, só que nós não conseguimos dizer para o povo que somos nós. E aí é muito arrogante da nossa parte, como alguns da esquerda dizem, o povo não entende. Não, nós é que não sabemos explicar. O povo entende, nós não sabemos explicar. Então, com isso, eu acho que a nossa soberania ela está bastante prejudicada, e acho que até o final desse governo, até porque assim, no que diz respeito às mulheres, por exemplo, eu ando com uma vergonha brutal, né? Porque essa moça que dizem que é ministra, e primeiro não é ministra porque não existe Ministério da Mulher, né? Ela consegue colocar em xeque. Agora eu fui para a reunião da Internacional Socialista na República Dominicana, eu fiquei com vergonha quando uma rádio me perguntou o que ela queria dizer com o combate a... Ela disse tantas coisas sobre a teoria da evolução, e depois disso ainda se soube que houve o rapto de uma menina indígena, que a criança que ela cria, ela pegou numa tribo. E depois que ela anunciou ter um curso superior que ela não tem, né? E esses são os exemplos que o Brasil atualmente manda para fora, e as pessoas querem saber se essa ministra da mulher ela tem uma outra teoria sobre a evolução. Eu vou dizer para vocês assim, eu morri de vergonha. Eu disse que eu não ia falar sobre a moça essa que ocupa esse espaço porque ela era desprovida de inteligência, então eu não ia falar sobre ela. Mas eu fiquei profundamente envergonhada, porque vocês imaginam alguém rebater a teoria da evolução com o argumento da igreja, do movimento evangélico? Fomos nós que deixamos eles. Era assim, era tão absurdo que aquilo na boca de uma pessoa totalmente sem nenhuma informação era um absurdo. Agora, na boca dela ficou assim, mega dimensionado. E, infelizmente, isso tudo mexe com tudo que diz respeito ao povo. Por exemplo, quando tu prega a escola sem partido, é de uma estupidez brutal, porque tu está pregando a escola sem ideologia. E a escola, na sua formatação, ela é um aparelho ideológico do Estado, né? Então, assim, não tem como tu ter uma escola sem ideologia. Porque quem imprime a sua visão de mundo. Então, tu querer uma escola sem partido já é uma besteira, porque partido é uma coisa e ideologia é outra. Então, na verdade, o que eles querem é uma escola sem ideologia. Não é possível, né? E nós vemos todos os dias gente defender isso como se tivesse uma tese sobre isso. E, na verdade, é um amontoado de baboseira. Porque eu posso discutir em qualquer lugar
a absoluta impossibilidade da escola sem partido até é possível, mas o que querem é sem ideologia. Tu bota o nome de partido, mas é sem ideologia. E sem ideologia não é possível ter uma escola. O homem Jango, pelas poucas informações que eu tenho da vida pessoal dele, era um homem generoso, né? Com uma visão sensível sobre família, que é aquela família não tradicional, né? Mas também posso dizer que ele é bonito, porque a gente tem que achar o homem feio. Não, ele era um baita bonitão, né? Eu acho, pelo menos. Mas os conteúdos as coisas que eu sei sobre o Jango são todas muito boas a respeito de família. Ainda que tu ter uma família fora do teu local, da tua vida normal, né? Tu tirar os filhos, os netos, todo mundo é muito pesado para alguém, imagino que para ele também fosse. Ainda assim, as informações que eu tenho dele são de grande generosidade. Um homem generoso, além de bonitão. Nem sempre os recuos são recuos, né?